Esse vídeo nós vamos falar sobre o jogo, já que eu fiz um outro vídeo meio que zoando os antes. Vamos falar sobre a grande vitória do Flamengo, 3-2 sobre o Vasco na primeira partida da semifinal do Carioca desse ano. Sou o Diogo Abreu, do canal Flamenguista do Norte, vem comigo que eu te explico. Bom, é claro, o Flamengo ganhou, tá todo mundo feliz, né? Eu tô feliz, tô animado, tô inspirado, mas a gente tem que contextualizar, ser racional e não só ver coisas boas, mas principalmente nesses momentos a gente precisa enxergar aí o que não saiu de legal para que o time comece também a, né, prestar atenção e corrigir defeitos para a partida seguinte, né? Então eu vou fazer aqui um apanhado de coisas positivas que eu vi nesse jogo, comentar a respeito e coisas que eu acho que a gente não pode mais pecar como nós pecamos contra o Vasco. Se fosse contra um outro time, mais tecnicamente apurado, talvez contra o Palmeiras, a história poderia ter sido diferente. Vamos lá. De coisas positivas, o Arrascaeta hoje foi a primeira partida realmente a nível de Arrascaeta que ele teve nesse ano de 2023. Inclusive, o que eu achei muito legal é ele marcando, dando carrinho, fazendo perde, pressiona, marcando em cima. Gente, eu já havia dito, que história é essa? Que o Arrascaeta não pode marcar, um monte de gente falando isso. Em 2019, ele era um dos maiores roubadores de bola do time, do Jorge Jesus. Ah, mas tá velho. 28 anos? Tá velho? Aonde? Segundo a fisiologia, um jogador de futebol atinge seu ápice aos 29, ou seja, o Uruguai ainda vai atingir o seu ápice físico, desculpa. Então, questão de idade não é o ponto, né? É questão realmente de condicionamento, é questão de fazer o uruguaio entender a importância da sua participação sem bola e mostrar o posicionamento correto através de muito trabalho e repetição. E hoje surtiu efeito, o Arrascaeta não só com a bola, estava jogando muito, mas principalmente sem a bola. Eu digo principalmente porque foi uma atitude diferente do que eu tenho visto dele nos últimos anos. Já tinha visto ele marcar assim em 2019, mas depois disso não tanto. E hoje ele deu carrinho, foi atrás, perdia a bola, corria até o campo do Flamengo, fazia o pé de pressiona. E isso inspira os demais, porque se o craque do time está correndo, imagina os outros. Então a Arrascaeta foi um ponto positivo. Um outro ponto positivo para mim foi a questão do Ayrton Lucas, Pedro e Gabigol, Thiago Maia e Vidal. Foram um ponto alto desse time. Vidal dando muita segurança nas recomposições defensivas. Eu sei que tem um ponto aí de melhoria, mas o Vidal ele foi o jogador, junto com o Thiago Maia, que deram segurança a esse sistema defensivo. Muitos desarmes por parte do Vidal. Agora, o Arrascaeta, já falei. Gabigol movimentando muito, dando sempre opção, fazendo ali as interações com a Arrascaeta. O Pedro fez o gol, obviamente oportunista, mas precisa de novo participar mais da marcação. Então, como ponto positivo, eu vi mais movimentação dos homens de frente. O Flamengo jogou muito bem, principalmente no primeiro tempo. Havia muita troca de posicionamento do Gabigol com o Arrascaeta, uma hora o Arrascaeta pela direita, uma hora o Gabigol pela esquerda. E o Pedro também movimentando. O Pedro não movimenta muito na hora de fazer o perde pressiona. Ele não é que ele não movimenta, não há um encaixe ainda. Né? Você vê que tem vontade, ele tenta marcar, mas não há. Tanto é que, através da marcação da linha de passe, ele fez o segundo gol. Mas ainda falta o encaixe melhor nessa última linha do Flamengo para fazer o perde pressiona justamente na primeira linha de saída do Vasco. Então isso tem que melhorar. Mas a movimentação do ataque, a movimentação dos jogadores, principalmente com os alas, Mateuzinho e Ayrton Lucas, realmente deu amplitude para o time. O time, no primeiro tempo, chegou a dominar o jogo, perdendo inclusive chances de gols. Esse é um outro ponto que a gente tem que citar. Alguns pontos aqui. O Flamengo tem muito erro de bola não forçado. O que isso significa dizer? Que a bola tá com o jogador do Flamengo, não tem ninguém pressionando o cara, ele vai lá, dá um passe errado e arma o contra-ataque do Vasco. Isso não pode acontecer. Como eu disse, são erros não forçados. Você não pode ter erro nem forçado, quanto mais não forçado.
O Flamengo tem muito esse negócio ali, quando chega no ataque, tá ali na lateral, no cantinho, esses passes curtinhos, Arrascaeta, Everton, Cebolinha, né? Quando tá ali no ataque, perto da área, começa a passe curtinho e houve uma certa displicência. Não sei se displicência é o termo, mas você pode ver, teve uma hora que o Arrascaeta foi dar um passe para o Everton Cebolinha, foi curtinho, ele quase perde. Aí o Everton Cebolinha devolve para o Arrascaeta, mais curtinho ainda, aí o Uruguai perdeu e gerou um contra-ataque para o time do Vasco. Teve um outro lance também que o Fabrício Bruno, sozinho, ele dá um passe curtinho e acaba o jogador do Vasco interceptando e armando o contra-ataque. Então, erros não forçados não dá, né? Um outro ponto é a questão do Mateuzinho. Cara, o Mateuzinho, eu sei que ele não é um bom marcador, mas o Mateuzinho, além disso, ele erra muito passe. É um custo-benefício desvantajoso, na minha opinião. Acho que não vale a pena, porque ele, além de não marcar bem, ele erra muito passe. Ele erra passes bobos, e inclusive na saída de bola. Teve um lance que ele fez até a falta, que ele perdeu, foi o lance que ele saiu, inclusive, que ele se machucou, que a bola estava livre para ele, deu um chute em cima do jogador do Vasco, acabou perdendo a bola, e ali poderia ter gerado um ataque de perigo, inclusive gerou uma falta de perigo. Então o Mateuzinho perde muitas bolas fáceis. O que ele tem de positivo é aquela amplitude, aquela profundidade para atacar a lateral do campo e fazer bons cruzamentos. Só isso. No mais, se ele não evoluir, não dá para jogar do Flamengo. E tá falando aqui um cara que gosta de ter paciência com o jogador da base. Então o Mateuzinho é um caso a se pensar. Agora, o time tá começando a entender, o Vitor Pereira tá pelo menos tendo um desenho, um modelo tático base para o time, que são com 3 zagueiros, eu até entendo isso, porque ele tá sem os laterais, reservas, então ele joga ali e ele joga o Ayrton Lucas como ala e o Mateuzinho também, porque o Mateuzinho não marca bem. Não adianta ter o Mateuzinho como lateral direito, é uma armadilha. É melhor ter 3 zagueiros do que contar com o Mateuzinho como lateral. O Mateuzinho como ala já causa um estrago pra gente, flamenguista, imagine como lateral. Então eu entendo nesse sentido, mas o time desempenhou bem com os 2 alas. Muito erros defensivos, o erro do Rodrigo Caio, tudo bem, foi pontual, mas bola parada, o time estava ainda, sabe, como se tivesse faltando sincronismo de posicionamento. Há que se trabalhar nesse sentido. O que tem de ponto positivo é a atitude do time. O time começa a ganhar uma cara, o time na parte ofensiva criou muitas chances de gol. Eu vi, por exemplo, quando estava 2-1, estava 1-1, o Gabigol perdeu, o Mateuzinho perdeu um gol quando estava 1-0, para voltar a falar do Mateuzinho. Depois, quando estava 2-1, o Gabigol perdeu um gol, o Pedro perdeu o gol para fazer 4-2. Esses que eu estou lembrando agora, mas tiveram vários lances de quase perigo, de quase chance clara de gol que o Flamengo desperdiçou. Então, o ponto positivo é que o Flamengo tá já com uma cara de time, criando muitas chances, mas ainda desperdiçando. Tem que ser mais letal nesse sentido. Mas a boa notícia é que a gente está evoluindo. Há que ter resultados, para que o time ganhe confiança e siga em progresso, siga progredindo, para que a gente chegue realmente aonde importa, que é o Brasileirão e a Libertadores Copa do Brasil, na ponta dos cascos, ok? Bom, essa é a minha análise, um resumo aí do que eu achei do jogo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like que é muito importante. Comente, deixe sua opinião e, poxa, não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp. Ajuda muito o canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.